amados e amadas, conforme eu falei, no fim da tarde vai ter a história dela. Covardia e Revolta. É uma história muito longa, eu vou dividir em várias partes. Creio que até em 3 partes, que eu consiga ler toda a história dela. Então, a qualquer momento eu vou parar, porque senão fica muito longa e fica cansativa. Mas vamos lá. Olá, Lia, tudo bem com você? Me chame de Manu. Tenho 42 anos atualmente. Sou divorciada e mãe de um lindo casal de filhos. A menina está com 22 anos e o menino com 17. Sou inscrita no seu canal há um ano, mais ou menos. Queria eu ter tido acesso a esse conteúdo há mais tempo, mas vim de uma época que nem existia celular. Eu vi tudo isso evoluindo. Feliz de quem tem tudo isso hoje, utilizando com sabedoria as redes sociais. Pode evitar transtornos e problemas maiores na própria vida. Te acho muito sensata e coerente, que não economiza nas palavras, e aprendi a ser assim também. E vocês vão ver o que aconteceu comigo, a minha mudança interna. Decidi contar um pouco da minha história, que será contada em partes. Essa é a primeira parte dos meus 16 anos em diante. Infelizmente não vai dar para fazer isso, porque a história é muito longa da primeira parte, então eu vou ter que cortar. Quero ainda contar a história do meu casamento fracassado e de minha família disfuncional, carregados de falso moralismo. Minha história é um pouco longa e eu vou tentar resumir o máximo, para não ficar cansativo e confuso a você e aos seus inscritos. Minha infância não foi muito diferente de diversas pessoas. Foi muito difícil. Passei fome, necessidade e tudo junto dos meus pais. Tive uma criação muito rígida e até aí normal para uma família típica da época. Comecei a trabalhar aos 14 anos, o que era normal nos anos 70, e de lá para cá nunca mais parei, e tenho orgulho disso. Pois hoje vejo uma sociedade cheia de crianças, adolescentes, adultos disfarçados de criancinhas, mimizentos, preguiçosos, folgados, que não sabem nem lavar a própria bunda direito. Agradeço a criação que tive. Sou o que sou hoje, um pouco pela minha mãe, que me ensinou, e o restante aprendi no dia a dia com a vida, e com as atitudes de pessoas que eu não quero nem sequer seguir. Então vamos começar? Nossa, achei que já tinha começado. Conheci um rapaz na capoeira quando eu ia completar 16 e ele 18. Quando ele entrou para um grupo, eu já tinha 2 anos que estava praticando. Lia, namoro antigo, era só de pegar na mão e olhe lá. E eu comecei a paquerar e namorar esse rapaz desse jeito na época. Não tinha essa de beijos, abraços e esfregação como tem hoje. E tinha que ser bem respeitoso e discreto para ninguém comentar. Os homens eram mais respeitosos e as mulheres se davam o devido respeito, havia um limite a não ultrapassar. Fiquei com ele por mais ou menos um ano e terminei justamente por conta do alcoolismo e outras coisas mais. Era um namoro conturbado demais. Ele muito possessivo e controlador, tudo que eu não gostava e não permitia que ele fizesse. Fui abusada por este ex-namorado que me deu Boa Noite Cinderela, a droga do auge, e um encontro de amigos, e aos 19 anos, e ele com 21. O encontro de amigos era costumeiro acontecer na casa dos meus pais. Na época, éramos um grupo de capoeira e as aulas eram em rodízio semanal, de 3 vezes por semana. Cada semana era na casa de um para não pesar e não incomodar muito os nossos pais. Não tínhamos um lugar apropriado para treinar, então combinamos com os nossos pais que fosse assim. Para não ficarmos na rua, antes tivéssemos escolhido a rua mesmo. Era um grupo composto de mais ou menos 30 adolescentes, com diversas faixas de idade, e foi um encontro deste, na ausência dos meus pais, que o meu ex aproveitou. Eu odeio bebida alcoólica, Lia, justamente por conta desse ex, e os meus pais que bebiam desenfreadamente como se não houvesse amanhã. Ele me engravidou no abuso. Eu já havia terminado com este maldito namoro há mais de um ano. Todas nós sabemos quando se nega a ficar com uma pessoa determinada, e essa determinada pessoa tem distúrbios, essa determinada pessoa pode ficar obcecado, violento, possessivo e pode começar a perseguir, e o prazer que eles têm é em destruir os nossos sonhos, é tentar nos destruir a qualquer custo, e foi o que aconteceu comigo. Eu tive sorte de estar viva, pois tem umas aí que não têm a mesma sorte que eu para poder contar a história. Na época, era um absurdo e incomum denunciar abuso ou violência física e mental. Este método de tentar se proteger de agressores e abusadores, de alguma forma fazendo denúncia, é recente, e fico extremamente furiosa com mulheres que não passam por isso, que não sabem como é, mas vão em delegacias e denunciam seus respectivos parceiros.
só por estarem com o ego ferido ou por terem sido rejeitadas e trocadas por outra. Lembrando que não me refiro a todas as mulheres, mas uma boa parte de sem noção faz isso, só para ver o cara se dando mal. E que realmente sofre não denuncia por medo, vergonha ou pressão da família, e quem realmente sofre os abusos muitas vezes são tratadas como lixo e não são ouvidas e protegidas como deveriam ser. Eu quis denunciar na época e não pude, porque meu pai me impediu. Dizia que seria uma vergonha que a família e amigos, e hoje me pergunto, que família? Nunca fomos uma família de verdade. Família não se resume a comida e um lugar para dormir, e se cobrir do sol ou da chuva, vai muito além disso. As pessoas têm dito isso, né? De viver de aparência. É tipo, o mundo está desabando e uma pose de família extremamente feliz a qualquer custo. Meu pai ainda queria me obrigar a casar com meu abusador. Me dizia que estaria limpando a honra da família. Meu pai, o cara que eu tanto admirava, o meu herói, que tinha que me defender, por eu ser essa filha única de 3 filhos, foi o primeiro a ficar contra mim. Foi o primeiro a me julgar e me acusou de ter ido para a cama com esse cara por vontade própria. Como se a honra da família dependesse da minha virgindade e fosse mais importante que o abuso que eu sofri. Alguns pais são ridículos e podres demais e não se dão conta do quão suas atitudes prejudicam e faz mal aos seus filhos. Eles também podem e nos marcam negativamente. Tem gente que não serve para ser pai ou mãe. Não deveria colocar crianças no mundo para sofrer. Senão, vão proteger, educar e respeitar. No dia do acontecido, eu estava bebendo refrigerante e nunca imaginei que o meu ex faria isso comigo, e o pior, dentro da casa dos meus pais, com um monte de amigos presentes e os meus 2 irmãos. Terminamos o treino e fomos nos preparar para comemorar o aniversário do meu irmão mais velho. Pedimos uma pizza, refrigerante, a maioria de nós trabalhava na época, e os que não trabalhavam, juntavam todos, e fazíamos uma vaquinha para ajudar nos lanches, pois ninguém ficava de fora das comemorações, pois nós nos ajudávamos. Esse dia nunca mais vou esquecer. Domingo, 26 de janeiro de 1998. Outros amigos chegaram com bebidas alcoólicas, petiscos. Entre nós, tinha maiores de idade que gostavam de beber, até aí tudo bem, e começamos a nos divertir, contando histórias atuais, antigas, dominós, outros baralho, dama e entre outras coisas de jovens. Quem nunca, né? Só que eu não sabia que no meio de nós havia um estrupício com más intenções naquele dia, e eu sabia que ele era estranho, mas não a esse ponto. Eu sabia que ele iria me fazer algo, mas não isso. Pensei que só iria me perturbar, como sempre fazia, e não passaria disso. Nunca subestime o instinto de ninguém, pois não sabemos do que ele é capaz de fazer. Meu irmão mais velho relata que ele, juntamente com uma amiga da gente, me encontrou vomitando no meu quarto. Acharam que eu tivesse bebido algo alcoólico? Me pegaram e me deram um banho frio e me colocaram na cama novamente, com tudo devidamente limpo. Os meus pais estavam em viagem, em visita a parentes nesse dia e só retornaram na semana seguinte. Os meus pais eram desses que não estavam nem aí para nada e nos deixavam sozinhos sem hesitar. Como pode, Lia, a minha família, os meus irmãos, não perceberem que tinha algo de errado comigo, que eu tinha sumido de repente do meio dos amigos, não perceber que eu não gostava de beber e não ia beber em ocasião alguma, independente do que estivesse sendo comemorado? Eu odeio bebida alcoólica até hoje. Somos 3 filhos, o mais velho 23, eu 19, o mais novo 18. Não culpo os meus irmãos pelo que aconteceu na época, mas que foram muito sonsos, isso eles foram. Eu dormi o dia seguinte quase todo, não consegui ir trabalhar, e toda vez que eu tentava me levantar, vomitava muito. Minha cabeça parecia um melão de tão pesada. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar um copo de água. O coração estava a mil, um zumbido no ouvido que mais parecia uma caixa de abelha. Parecia que minhas vísceras iam sair pela boca. Me lembro que meus irmãos ainda tiravam sarro da minha cara, dizendo que era cachaça demais no rabo, e se eu não tinha costume de beber, para que eu fui inventar moda? Mas não era bebida, e sim a droga. Minha amiga, percebendo a situação, comentou com os meus irmãos que tinha alguma coisa de errado, e que eu não era para eu beber, e muito menos dormir o dia todo e faltar no serviço, e que somente bebida não dava aquele efeito. Efeito de porre era diferente do que eles diziam. Foi quando ela decidiu chamar os pais dela e eles me levaram no PS.
e lá foi constatado que era realmente droga. Você nem imagina a dor e a vergonha que senti. Eu sempre fui obediente, tranquila, caseira. Comecei a trabalhar aos 14 para ter minhas coisas e não ter que depender tanto do meu pai. Eu estava estudando, eu estava cheio de planos para aquele ano e mal sabia eu tudo queria mudar e virar de pernas para o ar. Eu queria morrer naquele instante, pois sempre fui muito responsável referente minhas atitudes. Quando o efeito passou, foi que me dei conta de que eu estava com roupas diferentes do dia anterior. Me dei conta que o sangue escorreu entre as pernas e estava seco, e que não eram do período menstrual, pois eu não estava nos dias. Me dei conta que sentia algumas dores nas partes baixas. Enfim, percebi que algo estranho tinha acontecido ao meu corpo, mas achei que era por conta da droga que eu havia ingerido e que talvez eu tivesse me machucado inconscientemente e as dores fossem de vomitar demais, e eu deixei para lá. E quem nos servia nesse dia era justamente o dito cujo do ex. No hospital, me fizeram tanta pergunta que mais parecia um interrogatório policial de pessoa drogada do que um atendimento. E hoje eu entendo por que disso. Era para saber se eu era usuária. E eu não sei, e não sabia, como não sei até hoje, o cheiro, ou seja, de uma maconha. Como relatar para alguém que seu corpo está estranho e nem eu mesmo sabia o motivo? É como se eu tivesse tido um apagão. Me lembro de ter comido 2 pedaços de pizza, com mais um copo de coca dos diversos copos que bebi, e ao acordar no dia seguinte, fora de mim ainda, parecia que eu estava tentando puxar minha alma de volta para dentro do meu corpo. Não me lembro de ter ingerido nada de sabor diferente e muito menos bebida alcoólica. Não tinha como falar nada para ninguém. Naquele momento, a única coisa que fiz foi perguntar aos meus irmãos, à minha amiga, o que tinha acontecido. E como eles me encontraram naquele dia, a resposta que tive foi: te achamos chapada, menstruada e se vomitando toda. Realmente me colocaram um absorvente, verdade, não era nada disso. Então me calei e os dias foram se passando e eu com a sensação de que algo estava errado. Passou 1, 2 e quase completando o 3º mês, depois de desmaiar pela 6ª vez no meu serviço, descubro que estou grávida. O médico ainda me deu os parabéns? Coitado, ele nem sabia o que aconteceu. Eu achando que os enjoos e os desmaios eram ainda do suposto porre com ingestão de droga. Imagina, quase 3 meses depois, eu ainda tendo efeitos corriqueiros? Não, que ingênua. Eu vivi um inferno interno nesses 3 meses, tentando me lembrar de algo que eu pudesse ligar uma coisa a outra, naquele dia, até que me veio isso. Como pode eu estar grávida sem ter tido relação com alguém? Eu me negava a entender como eu havia engravidado. E os meus planos? O que seria de mim a partir dali? Tudo mudou naquele momento, e garanto que não foi para melhor. Sim, Lia, eu entrei em um estado de choque no momento que eu fui informada da gravidez. Eu não consegui dizer nenhuma palavra, e minha amiga me contou que fiquei estática, igual pedra, muito pálida e gélida, na hora, e que o choro que vinha de mim era de muita dor e tão profundo que ela não conseguiu explicar direito. Naquele momento me caiu a ficha do que tinha acontecido. Eu tremia, as pernas estavam bambas. Eu repeti por diversas vezes: ele tirou, ele levou, ele tirou, ele arrancou. Eu o odeio. Minha amiga, sem entender nada, só perguntava do que eu estava falando. Ela queria entender, e foi quando gritei com ela para me deixar em paz. Mas ela não merecia tanta grosseria e falta de educação. Estava lá em um dos momentos mais difíceis de minha vida. Me senti um lixo. É como se eu tivesse um oco dentro de mim, misturado com a sensação de quilhões de borboletas batendo asas sem parar, e um nó horrível na garganta. Pedi perdão à minha amiga 1 quilo de vezes, muitas vezes naquele dia, e ela entendeu e ficamos de bem depois. Sei que as pessoas transam, mas creio que garotas sonham e desejam se entregar para um cara que elas gostem e que elas permitem que as toquem. Não desta forma covarde, arrancando, tomando para si. Tive uma sensação tão horrível de perda. Lia, isso é algo que não se supera. A gente aprende a viver com isso, mas nunca esquece. E é onde os pesadelos começam. Amanhã, a segunda parte dessa história, que realmente eu já tenho uma opinião assim sobre o que está acontecendo com ela e a força que ela está colocando em cima disso tudo, mas na última parte eu vou dar a minha opinião sobre isso tudo. Até amanhã no mesmo horário com a segunda parte dessa história. Até mais.